Hoje estamos iniciando a nossa nova minissérie de estudos em 7 capítulos. Como dissemos no material de divulgação, preparamos algo novo e especial para você, preparamos todo esse cenário com o propósito de que sejamos edificados por Deus nos domingos pela manhã. E nós esperamos que cada capítulo da nossa minissérie seja uma oportunidade de contemplar e ser impactado, ser impactada por cada um dos autorretratos de Jesus. E na última série de estudos, nós apresentamos as parábolas de Jesus ao longo de praticamente um ano inteiro. E isto gerou uma pergunta: quem é esse que contou tantas parábolas? O que ele tem a dizer sobre si mesmo? Artistas famosos pintaram autorretratos em tela com pincéis e tinta. Um deles foi um famoso pintor chamado Van Gogh. Até hoje afirma-se que foram catalogados 35 autorretratos pintados por ele. E quando nós olhamos para a sua história, nós descobrimos que, para ele, pintar a si mesmo não era só um estilo de arte, mas também uma forma de melhorar suas técnicas artísticas e de se conhecer melhor. Tudo isso graças ao processo introspectivo pelo qual ele se submetia. Ele passava horas diante do espelho, se observando de uma maneira muito crítica. Num dos seus autorretratos exposto no Museu d'Orsay, em Paris, uma obra marcada por espirais em tons azuis e verdes, nos revelam que essas cores e formas pintadas por ele não foram escolhidas por acaso. Van Gogh tinha a intenção de retratar aquilo que ele via e sentia em si mesmo, que era a sua constante confusão mental. Seu rosto destacado pela barba ruiva, pelos seus traços tensos, e o seu olhar fixo sugere introspecção de alguém que está tão concentrado e perdido em seus pensamentos confusos que perde seu olhar em qualquer direção. É dessa forma que ele se auto-retrata, ele olha para si mesmo e vê uma pessoa confusa. Jesus, que com arte e sabedoria contou tantas parábolas, ele também nos deixou seus traços e suas cores. Ele pintou o seu autorretrato não com pincel e tinta, mas com palavras introdutórias, eu sou, e com figuras e imagens que não foram escolhidas por acaso, mas escolhida a dedo para tornar possível e acessível a nossa compreensão sobre quem ele é e o que ele veio fazer. Mas diferente de Van Gogh, Jesus não se autorretrata para conhecer a si mesmo. Jesus sabe muito bem quem ele é. Ele não tem dúvidas acerca de si mesmo. Jesus se autorretrata para que nós possamos conhecê-lo e para que nós possamos segui-lo, para que o conhecimento de Deus se tornasse palpável para nós. Jesus pintou 7 autorretratos como este, que nós vamos contemplar ao longo de 7 semanas, e todos esses autorretratos estão expostos no Evangelho de João. Hoje o primeiro autorretrato que nós vamos expor e contemplar é intitulado Eu Sou a Luz do Mundo. E esse belíssimo autorretrato está exposto em João capítulo 8, versículo 12. E nós estamos num período muito propício para contemplar Jesus como sendo a luz do mundo. O Natal, que é marcado por um festival de luzes, está se aproximando. Nossa cidade de Curitiba está toda enfeitada com luzes de Natal. É um momento propício para nos lembrar que aquele que nos ama e a quem nós servimos é a verdadeira luz
do mundo, as luzes espalhadas pela nossa cidade, são sinais, são lembranças de que nós servimos, amamos aquele que é a verdadeira luz do mundo. Afinal, quando todas essas luzes de Natal se apagarem, a luz dele vai permanecer brilhando para sempre. Como afirmou J.R.R. Tolkien, escritor da famosa saga do Senhor dos Anéis, ele é a luz que permanece quando todas as outras luzes se apagam. Ele é a luz do mundo. Então eu quero convidar você nesta manhã para contemplarmos juntos esse autorretrato de Jesus e assim dar início à nossa minissérie. João 8, versículo 12, diz assim: Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu quero ler com você novamente. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como fez nas parábolas, Jesus usou figuras para falar de si mesmo. Estas figuras foram escolhidas a dedo, propositalmente, a fim de tornar acessível a nossa compreensão sobre quem Ele é e sobre o que Ele veio fazer. No autorretrato de hoje ele disse: Eu sou a luz do mundo. Mas o que isso nos revela sobre quem é Jesus? Para responder essa pergunta, eu quero convidar você a uma viagem, a visitar o cenário que compõe esse autorretrato de Jesus. E quando nós buscamos o cenário, um capítulo anterior a este capítulo que nós lemos, nós descobrimos que Jesus estava participando de uma famosa festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos ou Festa das Cabanas. A Festa dos Tabernáculos foi uma festa instituída por Deus no Antigo Testamento. Essa festa tinha uma duração total de uns 7 dias e tinha por objetivo celebrar e agradecer a colheita do ano, reconhecendo que tudo que eles colheram era fruto da provisão e do cuidado de Deus. Então eles celebravam diante de Deus tudo aquilo que eles tinham colhido. Essa festa é chamada de Festa dos Tabernáculos ou Festa das Cabanas, porque durante 7 dias, durante uma semana inteira, os judeus e os israelitas, eles deveriam morar em tendas, para lembrarem do seu tempo de peregrinação no deserto, em que toda a provisão dependia exclusivamente de Deus. Veja comigo Levítico capítulo 23, versículos de 41 a 43. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então essa aqui é a instituição da festa dos tabernáculos e as devidas orientações e o propósito pelo qual eles deveriam habitar em tendas durante 7 dias. Mas veja que curioso. Durante a festa dos tabernáculos, o pátio do templo era todo iluminado com gigantescos candelabros, com gigantescas lâmpadas. Isso também estava previsto em Levíticos, lá no capítulo 24. Um teólogo chamado D.A. Carson, ele descreve essa particularidade da festa. Ele diz assim: acendia-se 4 grandes lâmpadas no pátio do templo.
Homens piedosos e de boas obras dançavam toda a noite, segurando tochas acesas em suas mãos e cantando canções e louvores. As orquestras levíticas começavam a tocar, e algumas fontes atestam que isso continuava por todas as noites da festa das cabanas, com a luz da área do templo derramando seu brilho sobre toda a Jerusalém. Um espetáculo de luzes digno de uma celebração natalina. As luzes acesas do templo, esses 4 grandes candelabros, eram uma lembrança de que no tempo em que eles estavam peregrinando no deserto árido e nas noites frias e escuras, Deus estava presente através de uma coluna de fogo, guiando-os e cuidando dele. Então imagine a composição desse autorretrato de Jesus. Ao fundo, um templo iluminado que lança suas luzes sobre toda a cidade. Pessoas dançando e celebrando com as tochas na mão. E Jesus dizendo ao centro do retrato: eu sou a luz do mundo. Através dessa imagem, através desse autorretrato, Jesus está revelando aos ouvintes que ele era a coluna de fogo que conduzia o povo pelo deserto. Ele era a coluna de fogo que possibilitava o povo de continuar caminhando à noite sem se perder, sem sofrer com o frio do deserto. Ele era a coluna de fogo que estava conduzindo o povo aos propósitos de Deus e levá-los a salvo à terra prometida. O que Jesus está revelando para nós hoje é que Ele é a luz que aquece o nosso coração de esperança em meio ao deserto árido que nós vivemos, a luz que guia nossos pés, dando-nos sentido, dando-nos um propósito, nos revelando que não vivemos e não vagamos por essa terra sem um propósito, que não enfrentamos o sofrimento e a dor em vão. Ele está nos revelando que em meio às trevas que vivemos no tempo presente, Ele é a luz que nós devemos seguir e confiar, e que certamente nos conduzirá a salvo para o lar permanente que está sendo preparado por Deus. É isso que Jesus está revelando aqui para os seus ouvintes e para nós. Mas sem dúvida, ao se retratar como sendo a luz do mundo, Jesus não está dizendo que ele é apenas um guia. Ao se nomear como eu sou, ele está dizendo que ele é Deus. O Deus que se revelou a Moisés como sendo o eu sou. Veja o diálogo de Deus com Moisés em Êxodo capítulo 3, versículos de 13 a 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Então Jesus, através desse autorretrato, através da sua revelação, através das suas palavras, ele está revelando que ele é o Deus que chamou Moisés para libertar o seu povo do Egito. E além disso, ao se retratar como sendo a luz do mundo, ele está reforçando que ele possui a mesma essência que o Pai Celestial. Afinal, Deus é a luz, em quem não há nenhuma treva, como disse o mesmo evangelista João em sua primeira carta. Então, ao se retratar como sendo a luz do mundo, Jesus está dizendo que ele é o guia em meio às trevas dos homens e que ele é Deus. O Deus do Antigo Testamento e o Deus que possui a mesma essência que o Pai Celestial, assim como o Pai Celestial é luz
em que não há trevas. Jesus é a luz, em quem não há nenhuma treva. Isso faz sentido quando nós olhamos para o Evangelho de João, que é o Evangelho que busca reforçar a divindade do Senhor Jesus. Então, ao dizer que Ele é a luz do mundo, Ele está dizendo: eu sou o Deus do Antigo Testamento. E eu sou em essência, eu possuo a mesma essência que o Pai Celestial. Mas ao contemplar esse retrato com um pouco mais de atenção, nós vamos notar que ele nos revela ainda mais um aspecto de Jesus. Além de ele ser um guia na escuridão, além de ele ser Deus, ao se retratar como sendo a luz do mundo, Jesus está nos revelando que ele é o nosso guia, que ele é Deus e ainda que ele é o Messias. Ele é o Deus que se faz presente, que se encarna para resgatar o seu povo. Veja a promessa de Isaías, capítulo 9, versículo 1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita. E veja que interessante, aqui é a referência à festa dos tabernáculos, em que Jesus se autorretrata como sendo a luz do mundo. Então Jesus, ele é o cumprimento de uma profecia. Ele é essa grande luz que raiou sobre aqueles que estavam em trevas. Jesus é o Messias, é o prometido de Deus, o ungido que veio resgatar o seu povo. Então, ao dizer que ele é a luz do mundo, Jesus está dizendo: eu sou aquele que Deus prometeu que viria. O próprio Deus encarnado para resgatar vocês das trevas, o Messias. E o Messias é aquele que vem trazer a salvação. E não é à toa que no Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Salmos, capítulo 27, quando o salmista fala que o Senhor é a minha luz, ele atrela isso à salvação, porque o Messias ele vem para resgatar, ele vem para trazer salvação. Então, ao se retratar como sendo a luz do mundo, Jesus revela que ele é o nosso guia em meio às trevas, que ele é Deus e que ele é o Messias, o Deus que se encarna para resgatar o seu povo e para manifestar a luz do Pai Celestial. Mas no que implica para nós Jesus ser a luz do mundo? A implicação está na continuidade do versículo 12 que nós lemos. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, sendo a luz do mundo, ele é aquele que, sendo a luz, dispersa as trevas do mal. E ele é a luz que gera vida e que revela que não existe vida verdadeira e não existe propósito algum em viver senão na luz de Deus. Só existe sentido em viver na medida que nós vivemos para Deus. Essa é a vida verdadeira. Porém, para dispersar as trevas do mal e nos gerar vida, pela primeira vez na história, as trevas engoliram a luz. Jesus, sendo ele a luz, permaneceu apagado por 3 dias numa tumba após padecer numa cruz e ser morto. Por 3 dias as trevas permaneceram vitoriosas. Mas a luz que outrora apagada voltou a raiar mais forte do que nunca. De tal forma que essa luz ilumina aqueles que estão nas trevas do pecado, do mal, nas trevas do medo e gera vida através da sua ressurreição.
As trevas não foram capazes de deter aquele que é a luz. Como diz um teólogo chamado Brian Schwertley, no lugar das trevas da calamidade, as pessoas viram luz da paz e da alegria. No lugar das trevas da morte, a luz da vida. No lugar das trevas da ignorância, a luz do conhecimento. No lugar das trevas do pecado, a luz da salvação. A salvação, em seu sentido mais amplo, brilhou sobre essas pessoas. Ocorreu uma completa reversão da sua condição, pelo fato de que as trevas não conseguiram sucumbir à luz. A luz saiu vitoriosa sobre as trevas. Então, no lugar das trevas, raiou a luz em todas as áreas da existência humana daqueles que seguem o Senhor Jesus. E Jesus, sendo Ele luz, Ele revela. Ele revela que as coisas não deveriam ser como elas são. Nós não deveríamos andar em trevas. Nós não deveríamos sofrer. Nós não deveríamos praticar o mal e a violência com os nossos semelhantes. Nós não deveríamos ser egoístas, maus e destruidores. Não é à toa que Jesus, no capítulo 9, ele vai e cura um cego de nascença. Porque não, as coisas não deveriam ser assim. Não deveriam ser assim de tal forma que Jesus vai e cura esse cego de nascença e lhe restaura a visão. Porque o mundo não deveria estar submetido a doenças, a tragédias. Não, as coisas não deveriam ser assim. Jesus, sendo luz, ele revela isso. As coisas não deveriam ser como são. O mal não deveria existir na vida da humanidade. Mas Jesus, sendo luz, revela que isso acontece porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais o mal do que Deus, que é a luz. Mas como acabamos de ver, esse Deus intervém na história, de forma que através da luz do mundo que é Jesus, os homens podem se voltar para a luz novamente e desfrutar da verdadeira vida de Deus, porque Jesus venceu as trevas e raiou sobre as trevas da humanidade, de tal forma que os homens agora podem se voltar para a luz de Jesus. E mais do que isso, Jesus sendo luz, ele revela como as coisas serão, como Deus vai reverter essa história no final de todas as coisas. Ele sendo a luz do mundo, essa luz aponta para um futuro que foi prometido ainda no Antigo Testamento, em Isaías 60, que diz assim: não se ouvirá mais falar de violência, nem de ruína, nem de destruição. Os seus muros você chamará de salvação e as suas portas louvor. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz, a sua salvação para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca vai se pôr, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz. Ele será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos para a manifestação da minha glória. Eu sou o Senhor. Na hora certa farei que isso aconteça depressa. Então Jesus, sendo Ele a luz, Ele revela, não, as coisas não deveriam ser assim. Sim, as coisas são assim porque os homens optaram pelas trevas ao invés da luz. Sim, Deus intervém na história de tal forma que Jesus, que é a luz do mundo, Ele vence as trevas. Nos promete um futuro em que as trevas não terão lugar.
Esse é Jesus, a verdadeira luz do mundo. Ao contemplar esse glorioso autorretrato de Jesus, ao contemplar essa gloriosa luz, qual deveria ser a nossa postura então? Porque se Jesus é quem ele diz ser, não dá para permanecer indiferente a isso. Então, qual deveria ser a nossa postura? A primeira postura seria crer e seguir essa luz, que é Jesus. Isso implica, ao longo da nossa história, de abandonar todas as outras luzes que nos encantam e nos apegar à única luz genuína e verdadeira. Ele é a luz que permanecerá quando todas as outras luzes se apagarem. Isso implica em reconhecer as trevas do mundo e reconhecer as trevas do nosso interior e nos entregarmos à salvação de Deus, que raiou na verdadeira luz que é o Senhor Jesus. Mas se nós já cremos nessa verdadeira luz, nossa postura então deve ser andar como filhos da luz. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículos de 8 a 10. Porque outrora vocês eram trevas. Vocês não apenas estavam nas trevas, vocês eram trevas. Mas agora vocês são luz, luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, se nós somos aqueles que já creem em Jesus e que seguem a luz, nós devemos andar como filhos da luz. Isso implica abandonar as obras das trevas, tudo aquilo que desagrada e ofende aquele que nós servimos. Aquele que segue Jesus nunca andará em trevas, como no versículo que nós lemos, mas terá a luz da vida, essa luz que gera vida, uma vida que vive para Deus. Mas a nossa postura também, ao se deparar com esse autorretrato de Jesus, é testificar da luz. Nós não fomos apenas iluminados pela mensagem do Evangelho através da ação do Espírito Santo. Através da mensagem do Evangelho, através da ação do Espírito em nós, nós nos tornamos a luz do mundo. Nós partilhamos da mesma natureza que Jesus. Jesus mesmo testifica isso a nosso respeito em Mateus capítulo 5. Vocês são a luz do mundo. Então assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então essa vida que nós desfrutamos de Jesus, essa luz que nós desfrutamos, essa luz que nós carregamos, ela deve ser partilhada. Nós devemos fazer nossa luz brilhar no meio dos homens, a fim de que eles vejam a verdadeira luz. E por último, nós, ao nos depararmos com esse autorretrato, nós não devemos desprezar a verdadeira luz, para que nós não sejamos julgados por ela. Aqueles que não são iluminados pelo Evangelho, aqueles que não se tornarem luz com Jesus, permanecem sendo trevas. E como trevas, serão apagados e julgados quando a única luz verdadeira brilhar sobre o mundo. Então que eu e você, a partir de hoje, possamos amar mais a luz, mais essa verdadeira luz do que as trevas. É isso que Jesus diz sobre si mesmo, esse é o autorretrato que ele nos apresenta. E essas são as implicações ao nos depararmos com essa verdadeira luz. Então, concluindo, essa semana nós vamos celebrar o Natal. O Natal é a testificação de que a verdadeira luz veio raiar em meio às trevas que nós vivemos. E talvez para muitos neste ano, o Natal não vai ter um clima de celebração. A pandemia que nós vivemos é um sinal de que nós vivemos em trevas, que vivemos num deserto árido, escuro e gelado. Mas meu desejo é que Jesus, assim como na coluna de fogo, Ele aqueça o nosso coração de esperança,
Console a nossa vida com a sua presença e guie nossos passos para que possamos ser conduzidos em meio às trevas, em segurança ao reino de luz. Que essa realidade futura encharque nosso coração de esperança e consolo e perseverança. Que as luzes de Natal que nós estamos vendo pela cidade virem mais forte a nos fazer lembrar da verdadeira luz, que raiou sobre a nossa vida, transformando-a completamente. Jesus Cristo, nosso guia, o nosso Deus, o nosso Messias, a nossa salvação. Ele é a luz do mundo. Quero orar com você. Pai, que neste final de ano, nas celebrações de Natal, Senhor, que possamos nos alegrar e nos lembrar de que a Sua luz raiou sobre nós. Que isso venha a ser motivo de alegria para nós. Nesse Natal, Senhor, no tempo de trevas que nós vivemos, que possamos ser encharcados e iluminados pelo Senhor e revestidos de esperança, na plena certeza, Senhor, que nós pertencemos ao Senhor. Nós partilhamos da luz do Senhor Jesus que nos salvou, que nos resgatou, que abriu os nossos olhos e agora nós podemos contemplar a beleza do Senhor, a beleza da vida que é viver para o Senhor e a beleza daquilo que o Senhor está preparando para nós. Encharque nosso coração com esperança nesse Natal. Que as luzes que nós presenciamos, que nós contemplamos, que isso venha nos fazer lembrar de Jesus, a nossa verdadeira luz que nos iluminou. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo domingo. Foi bom estar com você mais uma vez, conversando sobre essa nova minissérie. Que Jesus, que é a luz do mundo, que Ele possa iluminar o seu Natal e todos os seus dias.